Nós estamos conduzindo uma série de mensagens sobre fontes, mananciais, cisternas e poços na Bíblia. E estamos aprendendo algumas lições que Deus tem nos ensinado ao longo de todo esse mês de janeiro. A primeira mensagem nós vimos, fazendo uma retrospectiva, a seguinte questão: qual é a qualidade da água que nós temos bebido? A segunda mensagem nós abordamos o seguinte tema: qual é a fonte que eu tenho bebido? Porque a minha fonte vai determinar a qualidade da minha água. A terceira mensagem, nós falamos sobre as fontes de Mara, ou águas de Mara, e aprendemos que Deus ele tem um cuidado especial para as nossas vidas, mesmo quando lidamos com águas amargas. Hoje, nós vamos ver algumas lições preciosas que aprendemos com pessoas que tiveram experiências com Deus profundas, experiências de transformação, experiências de ensinamentos que marcaram suas vidas. E essas pessoas, elas tiveram essa experiência no Rio Jordão. Então, a mensagem é Lições no Jordão, a primeira mensagem. Na próxima mensagem, nós falaremos ainda sobre esse tema. O Rio Jordão, ele significa aquele que desce ou águas onde se desce. Isso é muito interessante porque mostra a própria geografia do Rio Jordão. Ele nasce no norte da região, no Monte Hermon, e ele vai descendo, e o Rio Jordão ele está bem abaixo do nível do mar. E conforme ele vai descendo até a região da Judéia, então ele vai cruzando Israel e vai passando por regiões cada vez mais desérticas. E o Rio Jordão, ele nunca foi usado para navegação ou pescaria, mas ele é um rio muito importante porque ele leva justamente água em regiões muito desérticas. E é um rio que não cessa. Mesmo quando há estiagem, o Rio Jordão ele continua com suas águas. Nós temos diversos relatos na Bíblia de pessoas que estiveram no Rio Jordão, passaram pelo Rio Jordão, e não é porque o Rio Jordão tem um aspecto místico, não estou falando sobre isso, mas eu estou dizendo que essa característica geográfica do Rio Jordão, ela por si só já nos traz muitos ensinamentos que nós vamos aprofundar durante pelo menos essas duas mensagens, hoje e a próxima. E nós vamos começar com um texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 5. É um texto um pouco longo que fala sobre a experiência de Naamã, a cura de Naamã. E eu vou ler apenas os 8 primeiros versos agora, e ao longo da mensagem vou lendo o restante. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à senhora: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte?
Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Nós vemos aqui uma situação, logo no versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Nós vemos aqui a apresentação de um homem de guerra, um homem respeitado, comandante do exército da Síria, que era um exército inimigo de Israel. E Naamã, ele tinha muitas honrarias, porém, ele tinha uma questão. Ele ficou leproso. E se você fizer um estudo da antiguidade, inclusive da Bíblia, você vai perceber que a lepra, além de ter um estigma terrível, já que era uma doença contagiosa e que não tinha cura, fazia com que a pessoa ela ficasse isolada socialmente. Ele precisaria viver longe do seu povo, longe da sua família, e não poderia mais comandar o exército. Então, a lepra era uma declaração de morte na vida desse homem, que era tão bem-sucedido. Lepra vem da palavra lepros, que significa com escamas, ou lepos, casca que se solta, descascar, perder fragmentos externos, porque essa é a consequência da doença em estados avançados. Quando nós fazemos uma pequena pesquisa sobre lepra, nós vemos que ela era causada por uma bactéria que afeta principalmente os nervos periféricos, braços, pernas, olhos e pele. Nós chamamos hoje de hanseníase, não é verdade? Porque hoje nós temos tratamento para lepra, para hanseníase, mas nessa época não havia. Então, era um homem que tinha tanto prestígio, tanto potencial, mas tinha uma questão que lhe afligia profundamente. A palavra de Deus nos fala em Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É claro que a palavra de Deus não está nos ensinando a não planejar, não é isso. Mas nós precisamos entender que nós temos batalhas, lutas pessoais, questões pessoais. Talvez você tenha sucesso em várias áreas da sua vida, mas há uma área da sua vida que você não consegue lidar. Talvez seja familiar, talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão financeira. Quantas pessoas hoje não estão sendo desempregadas? Então, há várias coisas que possam estar afligindo você nessa hora, em alguma área da sua vida. E essa primeira lição que nós aprendemos, assim como Naamã também aprenderia, é que o dinheiro, o poder, os títulos, as conquistas não garantem imunidade aos dramas da vida. Não é verdade? Há pessoas muito bem-sucedidas que não conseguem lidar com problemas, por exemplo, uma questão familiar, um filho que se envolve com as drogas, um casamento que vai ao divórcio. E, às vezes, a pessoa sofre porque ela não consegue lidar com aquela situação e tantas outras coisas que podem acontecer.
Então, nós aprendemos isso, assim como a palavra de Deus, que nós somos vulneráveis aos reveses que a vida possa nos dar. Ainda continuando o texto, nos versos 2 e 13, nós vemos: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É muito interessante porque essa menina havia sido praticamente roubada, sequestrada de Israel, morava com a família de Naamã, mas você não vê nela nenhum sentido de amargura, nenhum revanchismo. Pelo contrário, ela se coloca ali como instrumento usado por Deus para dar uma palavra para Naamã, para dar uma direção para Naamã. Então, essa menina, ela teve um senso de urgência, de utilidade e de percepção sensível à vontade de Deus para a sua vida, mesmo sendo uma escrava. E nós aprendemos uma segunda lição aqui. A direção de Deus, ela pode vir das pessoas ou situações mais inesperadas. Quem diria que aquela menina, que era uma escrava da família dele, na casa dele, seria usada por Deus para trazer uma palavra profética? Ela era uma menina, uma mulher, né, do sexo feminino, ela era criança e ela era uma escrava. E Deus a usou ali naquela circunstância poderosamente. Nós vemos no Salmo 23:6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E isso foi tão importante para Naamã, porque a partir da palavra e da direção profética dessa menina em sua vida, ele começou a tomar atitudes para a resolução do seu problema. Diz nos versos 4 e 5, Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então Naamã vai até o rei pedir para que ele possa ser liberado para ir até Israel, e ele prepara uma comitiva para isso. Então, nós vemos que Naamã, ele acreditou na palavra daquela menina. Nós também não sabemos, a Bíblia não coloca detalhes do nível de confiança que ela conseguiu conquistar na família. Naamã compartilha com o seu senhor, que era o rei da Síria. Ele parte carregando ouro, prata e roupas finas. Nós vemos em seguida, nos versos 6 a 8, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. E como nós já lemos anteriormente, ao receber essa carta, o rei de Israel fica desesperado, porque ele achou que aquilo poderia ser uma grande emboscada para que uma guerra acontecesse. Então você percebe que Deus, ele tinha uma dimensão para Naamã, que era uma dimensão espiritual. Mas ele vai a partir de uma dimensão política, porque ele era de um outro reino. Ele tinha uma posição política também, como líder, como comandante. Então, ele precisava romper isso para poder chegar até o profeta. E o rei de Israel não sabe o que está acontecendo. Esse rei, se você fizer uma pesquisa, ele era Jorão, filho de Acabe com Jezabel.
Então, nós já sabemos pela vida da família dele, dos pais dele, do que tudo que aconteceu em Israel naqueles reinados. Ele certamente não tinha tanta sensibilidade assim com o Senhor. E Eliseu entra na história. Quando Eliseu percebe aquela situação, nós lemos isso, gente, como um texto corrido, mas isso não foi tão rápido, né? Eles não tinham internet, eles não tinham mídias sociais, nem celular, WhatsApp para mandar a mensagem, olha, está acontecendo isso. As coisas eram de boca em boca e as notícias não eram tão rápidas assim. Então, nós vemos que Eliseu, que era um profeta, discípulo de Elias, homem de Deus, ele manda logo um recado para o rei. Por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Nessa palavra de Eliseu, ele já dá uma chamada de atenção no rei. Olha, essa questão não é política, não é você que vai resolver, é o Senhor. Traz ele para mim, traz ele para cá, porque ele vai entender que a palavra profética, que há poder de Deus em Israel. Então, havia uma questão ali espiritual que precisava ser manifesta na vida de Naamã. Mas, para isso, ele precisava romper essas questões burocráticas. Gente, não é assim, às vezes, com a nossa vida. Deus, ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes nós nos prendemos a questões burocráticas e pessoas que querem emperrar esse processo, às vezes sem saber, com boa vontade, inclusive. Mas nós sabemos que há uma batalha espiritual por trás disso. Nós não vemos o maligno, os demônios aqui, mas eles estão querendo impedir essa bênção na vida de Naamã. Eles estão querendo cegar o rei de Israel. Então, há uma batalha aqui acontecendo. E o profeta, ele discerne isso. E ele entra mandando logo uma mensagem, que provavelmente o Espírito Santo já estava falando com ele. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui com a atitude de Eliseu: as crises e ameaças são oportunidades para a manifestação do poder de Deus. O rei viu aquilo um grande problema, talvez até uma ameaça de guerra. Mas Eliseu não, ele viu aquela situação como uma oportunidade para que eles vissem o poder de Deus em Israel. Glórias a Deus por isso, pela sensibilidade, porque Eliseu estava antenado com o que estava acontecendo. E nós também, filhos de Deus, nessa geração, precisamos estar ligados com o que está acontecendo. O que as pessoas estão passando. Nós estamos ainda num período de pandemia. Há tantas situações, há tantas notícias, governos colocando questões de todos os lados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós precisamos estar atentos para não nos deixar levar pelas politicagens, mas para ter uma palavra diretiva, profética e de Deus para esses dias, amém? Assim como Eliseu foi usado por Deus. E continuando a partir do verso 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Finalmente, as barreiras foram sendo rompidas e ele chegou na casa do profeta. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha a palavra que Eliseu dá para ele. Não pessoalmente, ele manda um mensageiro, que era o seu discípulo Gease. Naamã ficou indignado e ele diz: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel?
Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E aí diz o texto que ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Houve aqui um processo de tratamento para Naamã, que era um homem de guerra, era um homem de ação, era um soldado valente, um guerreiro. Primeiro ele chega intimidando, ele chega com os soldados na casa do profeta, com presentes, com ouro, com prata, e o profeta nem vai recebê-lo, manda um recado. E ele se sente ofendidíssimo, porque na mente dele ele já tinha pensado, imaginado como seria o seu processo de cura. Isso mostra que ele era um homem controlador, planejador, ele era um general de guerra, gente. Então, era um homem de respeito, que já estava ali planejando tudo. E Eliseu subverte totalmente a expectativa dele. Ou seja, Deus estava tratando o orgulho de Naamã. Deus estava fazendo com que ele realmente descesse, não apenas ao rio, mas da sua posição para reconhecer o Deus de Israel. Ele precisava ser tratado no seu orgulho. E ele era arrogante também, porque ele é preconceituoso, mergulhar nesse rio, tantos rios melhores em Damasco. Então você vê também um preconceito, você vê uma arrogância nessa situação. E se você estudar aquela região em que eles estavam, era uma região em que o Jordão está mais lamacento. Porque a região norte, quando ele sai da Galileia, né, ele vem pelo Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia, realmente há um rio, as águas são bem limpas, claras, mas conforme ele vai descendo até a região da Judéia, ele vai ficando mais barrento. E aquela região era uma região onde ele estava mais barrento. Então, ele precisava mergulhar não apenas uma, mas 7 vezes. Deus estava quebrando, tratando o orgulho de Naamã. A 4ª lição que nós aprendemos aqui é uma citação que eu vi numa mensagem que não foi sobre isso, do pastor Luciano Subirá, não foi sobre esse texto, mas que me chamou muita atenção, que diz: as bênçãos de Deus não estão necessariamente nos melhores cenários dos olhos e da mente humana. Como falaram para Jesus: mas de Nazaré vem coisa boa. Ele é um galileu. Mas Jesus era um judeu, ele era da Judéia. Então, mas havia tanto preconceito. E nessa região, era a região de Samaria. Havia muito preconceito também com os samaritanos, que depois ainda ficou maior ainda entre o próprio povo de Israel. Então, às vezes as pessoas julgam as outras pela sua origem ou pelo lugar que elas moram. Mas eu quero repetir essa citação do Subirá que eu gostei muito. As bênçãos de Deus não estão necessariamente aos melhores cenários dos olhos e da mente humana. Continuando no texto, nós vemos, no versículo 15 em diante: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra,
pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. E aí ele continua falando que o Senhor me perdoe por uma única coisa quando meu senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimom. Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Olha que lindo, Naamã, ele já estava pedindo perdão até pelo que ele faria. Esse homem teve um encontro com Deus. Ele realmente foi transformado. Aquelas cascas da lepra, agora falando do seu estado emocional, do seu estado espiritual, também foram arrancadas. Ele foi liberto. Ele foi liberto da sua velha natureza e ele realmente saiu daquelas águas como uma criança. Ele nasceu de novo. Isso é tão lindo, porque mesmo no Antigo Testamento nós já vemos sinais daquilo que Deus faria futuramente. Com João Batista, como nós vamos ver posteriormente, que foi ali justamente naquelas águas, naquela região do Jordão, que João Batista falava, arrependam-se e sejam batizados. Naamã, ele foi batizado, não uma vez, mas 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes naquelas águas. E ele estava mostrando ali para o Senhor que ele queria realmente, não só a sua cura física, mas a sua transformação. Ele voltou para agradecer. Ele poderia não ter voltado, mas ele volta, porque ele era um outro homem. Ele teve uma experiência com Deus. Ele mostra na sua fala temor, submissão, respeito. Provérbios 14:30 diz, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O nosso corpo, o nosso físico, ele está muito ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Há muitas doenças que são psicossomáticas, elas são reais, são verdadeiras, mas elas vêm de um trauma, elas vêm de uma dor profunda, elas vêm de mágoas, elas vêm de questões que nunca foram tratadas. E aquilo se reflete no exterior. E Naamã, ele foi inteiramente curado. Então, a 5ª lição que nós aprendemos é que a verdadeira conversão é uma transformação de dentro para fora. Para que Naamã fosse curado fisicamente, ele precisava ser tratado no seu espírito e na sua alma. Continuando aí do texto, você pensa que o texto acaba ali, ele vai embora, o profeta fala, vai em paz, mas não, existe uma continuidade. E essa continuidade eu também vou abordar. Geazi, servo de Eliseu, continuando a partir do verso 20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E aí, eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler, eu vou contar o que aconteceu. Geazi chega até ele e diz que o profeta, ele mente, que o profeta Eliseu pediu que ele fosse lá, porque eles haviam recebido 2 discípulos, pedindo 2 mudas de roupa e 35 quilos de pedras preciosas. E Naamã fala, não, você vai levar 70 quilos e meus servos vão te ajudar a levar. E ele vai e esconde tudo na casa dele. Quando ele chega até o profeta pergunta, onde que você estava, Geazi? E Geazi fala, eu não estava em lugar nenhum, estava por aqui. E aí Eliseu fala para ele, você acha que eu não estava com você, lá no final, no versos 26 e 27, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ou seja, ele estava falando, Geazi, eu não fiz, você não poderia ter feito, porque não era assim que Deus queria que fosse feito.
E aqui nós temos também uma lição. E será a nossa sexta lição. Deus não tem obrigação de nos abençoar naquilo que Ele não nos mandou fazer. Gease, ele age em nome do profeta, ele mente, ele ainda põe Deus na história, que ele fala em nome do Senhor no início, bem espiritual, mas ele, na verdade, estava sendo ganancioso, cobiçando aquilo tudo. E ele não faz a vontade de Deus e ele não é abençoado por isso. E continuando, aí o profeta dá uma palavra para ele. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Por isso, por quê? Porque ele fez aquilo que Deus nunca mandou que ele fizesse. É interessante que ele não fala que foi porque ele mentiu, ele não fala porque foi porque ele enganou, não. Ele diz que esse não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem de cobiçar. Então, ele está falando para Gease, Gease, você fez o que Deus não mandou que você fizesse. E ele tem uma consequência terrível. E nós também aprendemos um pouco com isso. Vamos pensar um pouco no Gease agora. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando e pedindo a Deus, Deus, há algo aqui que eu preciso aprofundar. Primeira coisa, quem foi a primeira pessoa que falou com Naamã quando ele chegou na casa do profeta? Foi Gease. Deus mandou Gease com uma mensagem. Gease teve a oportunidade de olhar para Naamã, leproso, e dar uma palavra profética para ele, mas aquela palavra nunca atingiu o coração de Gease. Ele foi usado por Deus, mas aquela palavra não tratou o coração dele. É possível alguém dar uma mensagem de Deus, ser usado por Deus para dar uma mensagem e não ser tocado pela mensagem que ele está falando? Sim, é possível. Ele era ganancioso, mentiroso, sem temor e vivia no auto-engano, achando que era abençoado por Deus. Gease também era leproso, só que a lepra de Gease não estava no corpo, estava na alma. Ele era cascudo na sua alma, na sua mente. A Bíblia fala até os seus pensamentos, nas suas emoções, e as atitudes dele manifestam essa lepra, entre aspas, porque a lepra na Bíblia também aponta para o pecado. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Miriam, em Números 12, de 7 a 10. Eu não vou ler, mas você pode ler depois. Quando Miriam e Arão começam a questionar a autoridade de Moisés, Deus só fala através de Moisés, Deus então compra a briga e Miriam fica leprosa. E ela só é curada porque Moisés intercede por ela, e mesmo assim ela tem que ficar um tempo fora do arraial até ser curada. O que acontece? A lepra aqui aponta para o pecado, aponta para o coração enganoso, aponta para aquilo que ele tinha, uma atitude errada, motivação errada dentro de si, que não foi tratada. E isso tem que nos dar muito temor, todos nós que ensinamos a palavra de Deus, que falamos da palavra de Deus, todos os cristãos, porque nós seremos julgados também por aquilo que falamos, por aquilo que ensinamos. E isso precisa trazer muito temor no nosso coração. E há aqui uma sétima lição e última. Todos nós precisamos descer ao Jordão. Porque descer ao Jordão significa uma atitude de arrependimento e quebrantamento para sermos curados. Pastor Uber, ele tem uma metáfora, ele e a pastora Rebeca usam muito, eu acho linda, que é a metáfora da cebola. Que o arrependimento, ele é como uma cebola. A cebola, ela possui diversas camadas.
E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, amadurecendo, conhecendo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como um espelho para as nossas vidas, nós vamos aprofundando o nosso nível de arrependimento. Aquilo que no início da nossa conversão não nos pesava tanto, ao longo da nossa vida cristã, aquilo nos incomoda. Deus vai nos mostrando pontos cegos da nossa vida, que às vezes nós não vemos, não sabemos, não reconhecemos. Por isso a importância do discipulado. Se a gente parar para pensar a relação de Eliseu com Geazi, Geazi era discípulo de Eliseu de boca para fora. Mas ele não a palavra profética vinda do seu discipulador não estava transformando a vida dele. Ele estava ali, morando com o profeta, bebendo das águas do profeta, sendo canal do profeta, mas a palavra não estava entrando no seu coração, porque ele não estava aprofundando a sua relação com Deus, o seu relacionamento também de sinceridade e transparência com o seu discipulador. Então, graças a Deus pelo discipulado. Discipulado é algo tremendo, que quando você olha para os olhos da pessoa que cobre a sua vida, do seu discipulador, da pessoa que você presta contas, você pode ter a oportunidade de ser transparente, ser curado por causa disso. E é uma relação maravilhosa que eu não abro mão do meu discipulado. Isso é maravilhoso. Então, como conclusão, eu quero dizer que a própria constituição geográfica, eu falei isso no início da mensagem, do Rio Jordão, ela tem uma dimensão profética. Assim como o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon, e ele vem, e ele vai até o Mar Morto, que é 422, eu tenho aqui a metragem, deixa eu ver aqui rapidamente, para eu não errar, são 422 metros abaixo do nível do mar. Então, o Mar Morto, que é a região mais profunda que nós conhecemos em terra, né, abaixo do nível do mar, nessa região de Israel. Então, as águas do Jordão, elas descem e elas alcançam. A mesma coisa o Senhor Jesus fez por nós. Ele saiu do alto, ele deixou a sua glória para vir até nós e nos resgatar da morte e nos trazer vida. Quando nós lemos Efésios 2, diz assim a partir do verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Todos nós éramos como Naamã. Todos nós tínhamos um vazio no nosso coração que não podia ser resolvido. E nós precisamos buscar o Senhor para que Ele operasse um milagre nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que há solução para você. Se você tem uma questão, algo que você precise da intervenção sobrenatural do Senhor, clame a Ele. Fale com Ele aonde você estiver, porque Ele vai ouvir e atender a sua oração.
o seu desejo, o seu pedido de socorro. E nós vamos orar agora e declarar que essa mensagem, ela realmente venha transformar os nossos corações. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa história que não é apenas para o nosso conhecimento, mas ela está registrada na Tua Palavra, Senhor, para nos ensinar lições profundas hoje. Deus, nós olhamos para Ti, nós buscamos a Ti, Jesus, o nosso amado, o nosso querido. Nós confiamos plenamente no Seu amor, confiamos plenamente no Seu cuidado para conosco. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão, Senhor, pela falta de temor, pela falta de zelo com a Tua palavra, com a Tua pessoa. Senhor, nós declaramos como Naamã, não há outro Deus além de Ti. E nós nos prostramos aos Teus pés, nós quebrantamos o nosso coração e descemos ao Jordão, Senhor, para declarar que nós precisamos de Ti, que sejamos como uma cebola que vai aprofundando, Senhor, tirando as cascas da nossa vida, as cascas que nos separam da Tua graça e do Teu amor, que possamos ser curados, Senhor, de toda espécie de desvio do nosso coração e que possamos aprender a Te amar, a Te honrar e a Te servir como Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, que não sejamos reticentes, que nós sejamos submissos e transparentes com aqueles que cobrem a nossa vida, que possamos ter, Senhor, uma relação de discipulado verdadeira, aprofundando a nossa caminhada contigo e uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra é muito poderosa e há muitas outras lições que poderíamos aprender aqui. Eu deixo aqui o nosso contato, você pode mandar um recado para nós. Se você quiser conhecer um pouco sobre nós, sobre a nossa igreja, Paz Church São Gonçalo. Se você ainda não tem um lar espiritual, quiser fazer parte da nossa igreja, você é muito bem-vindo. Se você precisa de oração, se você tem algo específico, se gostaria de conversar conosco, entre em contato e nós vamos ter o prazer de falar com você. Também peço que você que foi abençoado por essa mensagem, compartilhe. Vamos compartilhar, vamos levar a mensagem do Evangelho. Vamos fazer como aquela menina que deu a direção a Naamã, que foi usada por Deus. E com certeza a história daquela menina nunca mais foi a mesma. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de muita vitória.